saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe, essa terça-feira, que seja de bênçãos, de respostas, de maravilhas para os que creem. Mais uma vez nós estamos aqui no altar da Igreja Hospital da Alma, lhe convidando para uma oração, não para mudar de religião nem placa de igreja, nada disso. Nosso Deus, Ele é muito maior que placa, Ele é muito maior que religião, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Ele pode agora, nesse momento, mudar a sua história, mudar a sua condição, mudar a sua situação. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez, essa água consagrada, energizada por Deus, ela vai servir como ponto de contato. É nesse momento que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse momento que a força de Deus chega até você. É nesse momento que o inaudito acontece. Você pode deixar o seu nome aqui para a oração, nome do seu familiar. Você pode se inscrever no canal, porque não custa, é só clicar em inscrever-se. Quando você faz isso, você já recebe uma cobertura de orações, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Eu quero que você entenda que esse momento de oração é justamente para que você tenha um dia abençoado. Tenha Deus te guiando, Deus te protegendo, te livrando de todo o mal. Então, nós sempre estamos aqui nesse horário, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. O que nós queremos é que você seja mudado num outro homem, transformada numa outra mulher. E caso você queira, a Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Se você quer mudar de vida, não é placa não, de vida. Nessa quarta-feira, por exemplo, nós teremos um culto que nós denominamos aqui uma noite de adoração a Deus, ensinamento da palavra e louvor a Deus, às 7h30 da noite. E se você geograficamente mora distante, não dá para vir, aí você participa virtualmente através aqui do canal no YouTube. Você faz aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. É momento de oração. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, somos privilegiados, Senhor, em poder iniciar o dia na Tua presença, em saber que o Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas para que a gente dê frutos, para que a gente frutifique, para que o Teu nome seja glorificado através da gente. Então, graças te damos pela misericórdia que o Senhor teve e tem conosco. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e que se cumpra em nós a Tua vontade, meu Deus. Nesse momento,
de oração, eu peço que o Senhor toque nas famílias, nos familiares, toque em todas essas pessoas que participam dessa oração com toda a fé, com toda a dedicação, com toda a disposição. E até mesmo aqueles que nem estão orando agora, mas foram lembrados por alguém e o nome foi incluído aqui na oração. Faça chegar até essas pessoas a tua luz, a tua proteção, a tua presença. Ó, meu Deus, nesse momento, se há alguém com dor, que essa pessoa seja curada. Se há alguém doente, que essa pessoa seja livre. Que as portas sejam abertas. Que neste dia, meu Deus, essa pessoa alcance boas notícias, respostas, realizações. Abençoa os inscritos no canal. Abençoa a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que essa pessoa receba vida, receba força, ânimo, disposição, que ela seja livre de todos os males. Abençoa esse dia de forma gloriosa, meu Pai, que os trabalhadores sejam abençoados, os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles colham as tuas promessas, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza que a tua bênção já está sobre essas pessoas, na certeza que o teu poder, ele se materializa agora na vida dessas pessoas. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, receba a bênção de Deus, receba a força de Deus, receba a paz que excede todo entendimento. Respire fundo e pela fé você respira a paz, você respira a força de Deus, a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação. Se você puder ficar mais um pouco, só vai lhe abençoar. Essa palavra só vai lhe abençoar, pode ter certeza. Então, se você puder, fica mais um pouco. Tá bom? E sendo bom para você, vai ser bom para o seu próximo, aí você vai e compartilha, tá? Deus abençoe. Bom dia. Eu disse agora há pouco que uma coisa é você vir e outra coisa é Jesus te chamar. É ou não é? Uma coisa é você vir. O culto hoje não é para quem veio, é para quem Jesus chamou. Jesus te chamou para estar aqui. Jesus te chamou para estar aí virtualmente, fazendo da sua casa uma extensão da igreja. Aí no livro de Marcos 10, no versículo 49, diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Estou querendo que você grave essa palavra. E fizeram o quê? E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, que ele te chama. Repete, que ele te chama. Essa palavra aqui faz toda a diferença. O Espírito de Deus, ele se renova em nós todos os dias. Você pode ler a mesma palavra todo dia, e todo dia o Espírito Santo vai falar algo diferente. O único livro que ele se renova todos os dias é a Bíblia. O único livro que é mais atual do que a notícia que vai sair no domingo que vem é a Bíblia. Levanta-te, que ele te chama. Você sabe que maldição na Bíblia só podia ser quebrada quando um profeta maior ele chamasse o amaldiçoado. Se ele chamasse, a maldição era quebrada. O profeta maior, quando chamava uma pessoa que estava debaixo de maldição, a maldição era quebrada. Enquanto ele não chamasse, essa pessoa estava sofrendo com maldições. Essa pessoa estava gemendo, essa pessoa estava
sofrendo. Jericó, nós sabemos que depois do advento, né, de Josué, depois da história de Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, nós sabemos que Jericó passou a ser cidade amaldiçoada. Eu já preguei um dia sobre isso. E não quero entrar muito nesse contexto, eu só quero que você compreenda o que Deus ele quer fazer na sua vida. Então, Jericó passou a ser cidade amaldiçoada, tanto que até hoje, judeu não entra em Jericó. Até hoje, judeu não frequenta em Jericó. Até os guias, lá em Israel, quando precisa ir em Jericó, mostrar as ruínas das muralhas de Jericó, o guia, que é judeu, ele não entra, ele fica na porta. Ó, sobe ali, ó, as ruínas estão ali, ó, pertinho. Mas ele não entra. Porque era aquela história que, se você entrasse em Jericó, você também seria amaldiçoado. Você não vai ver na Bíblia, o judeu entrando em Jericó. Você vai ver Eliseu indo a Jericó, porque as águas eram amargas, a terra era estéril. E você vai ver Eliseu indo a Jericó com um prato de sal e deitando sal na fonte das águas, e as águas tornam-se saudáveis. A terra passa a ser fértil. Mas me mostra Eliseu entrando em Jericó. Me mostra. Eliseu fazendo isso dentro de Jericó. Ele não fez isso dentro de Jericó. Ele fez isso nas portas de Jericó. Porque a fonte, já estive lá na fonte de Jericó, a fonte ela ficava onde era a entrada da cidade, e não dentro da cidade de Jericó. Então, nós vamos ver Jesus entrando em Jericó. Jesus é judeu. Jesus vai entrar em Jericó para fazer o quê? Quebrar maldições. Quando Jesus entra em Jericó, no capítulo 10 aí de Marcos, no versículo 46, diz: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande o quê? Multidão. Quando Jesus entra em Jericó, Jesus entra com quem? Com 12. E quando Jesus sai, ele sai chamando uma multidão, quebrando maldições. Quando Jesus sai de Jericó, tem uma multidão que está seguindo ele. Por quê? Porque ele está chamando todo mundo que estava debaixo de maldição. E quando ele chamava, Jesus é o profeta maior do que Josué, maior do que Moisés, maior do que todos os que o antecederam. E quando Jesus chama, a maldição é quebrada. E quando Jesus sai de Jericó, quem está na porta de Jericó? O cego, o Bartimeu. Está lá. Quando ele sai de Jericó, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. A gente já sabe que esse rapaz aqui, ele era filho de Timeu. Ele não nasceu cego, cegaram ele, porque o pai dele era um revolucionário da época. O pai dele era aquele sujeito que ele era contra Roma, contra os políticos da época. E por conta disso, o pai dele foi morto, o pai dele foi chicoteado. E aí fizeram o mesmo com ele, cegaram ele para dar exemplo e disseram assim: para você não seguir o exemplo do seu pai, para você não fazer o que seu pai fazia, para você ficar calado, aceitar todas as leis, as normas. Isso naquela época. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo uma maravilha. Mas naquela época, o sujeito, ele quando se levantava contra uma ideia política, os políticos faziam isso, matava. Né? Hoje não faz isso não. Mas naquela época, matava, esquartejava, chicoteava. Aí deixou o filho de Timeu, por isso que a Bíblia faz questão de dizer cego, pedindo esmola, mendigo, à beira do caminho, à beira de Jericó, debaixo de maldição. Quando Jesus passa, ele começa a clamar, a gritar, pedir socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já conhece a passagem. As pessoas diziam para ele: fica quieto, não incomoda o mestre. Em outras palavras, não tem jeito para você não, maldito. Você
vem com a maldição do seu pai, você vem sofrendo com a maldição do seu pai, não adianta, para você não tem mais jeito. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas pediam para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele gritava mais alto, ele colocava mais força. Isso é para você entender que Jesus nunca vai trabalhar, nunca vai operar segundo a sua necessidade. Jesus sabia qual era a necessidade dele? Sabia, mas nem por isso Jesus parou para atender. Jesus sabe qual é a sua necessidade, sabe ou não sabe? E nem por isso ele para te atender. Ele quer ouvir da tua boca, ele quer que você peça, ele quer que você diga, ele quer que você fale o que você deseja. Você que não tem casa própria, você tem necessidade de uma casa própria? Tem ou não tem? E por que Jesus não te dá? Porque ele não vai trabalhar na sua necessidade se você não pedir, se você não buscar. Porque tem gente que tem duas casas. Ela tem necessidade de ter duas? Não. Mas por que ela tem duas? Ela nem tem necessidade. Não é a necessidade. É o que você clama, é o que você pede. Jesus vai trabalhar em cima daquilo que você pede. Aí ele gritava mais forte, até que Jesus parou e disse para que o chamassem. Chegaram para o cego e falaram para ele o seguinte: levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Quando ele chama, o que acontece? Maldição é quebrada. Quando ele chama, quando Jesus chama, a maldição é quebrada. O cego joga a capa. A capa era a autorização da prefeitura para ele pedir esmola. Era a sua carteirinha para ele pedir esmola, para ele viver de esmola. Por que ele joga a capa fora? Ele diz: a maldição foi quebrada, eu não preciso mais. Já que ele me chamou, a maldição foi quebrada. Eu não preciso mais. Eu não vou mais depender de esmola, eu não vou mais depender de migalhas. Eu não vou mais depender dos outros, porque a maldição foi quebrada. Aí Jesus pergunta para ele, no versículo 51, Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Jesus já não sabia a necessidade dele? Jesus já não sabia o que ele queria? Porque Jesus sabe de tudo, é ou não é? Antes da gente falar, ele sabe o que vamos falar. Antes da gente pensar, ele já sabe o que nós vamos pensar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de tudo ao mesmo tempo. O poder dele se revela a todos que usam a fé no mesmo tempo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele podia ter entrado em Jericó, ele já estava ali do lado. A maldição já foi quebrada. Mas ele decidiu fazer o quê? Seguir Jesus. Jesus vai quebrar maldições na sua vida hoje. Jesus está te chamando hoje para quebrar sofismas, maldições, para que você siga Ele pelo caminho. Para que você esteja com Ele, permaneça nele. Jesus não vai quebrar maldições simplesmente para que você tenha o seu milagre guardadinho no seu bolso. Não, mas para te salvar, para que você o siga pelo caminho. Para que você esteja com Ele, para que você ande com Ele, para que você esteja nele. Então, eu disse que o culto hoje não é para quem veio, é para quem Jesus chamou. E Jesus está te chamando justamente para que aquilo que estava te fazendo cego, aquilo que não deixava você ver, você passe a ver. Você vai ver a saúde, você vai ver a prosperidade, você vai ver a paz, você vai ver a felicidade no amor, você vai ver seu filho convertido, sua família convertida, você vai ver a sua vida transformada. Você crê nisso? Aí, se a gente for lá no livro de Neemias, vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Neemias 1, versículo 11. Eu disse que Jesus não trabalha em cima da nossa necessidade, mas em cima do nosso pedido, da nossa oração. Neemias 1, depois de Esdras, né? Versículo 11. Acha aí. Quem já achou? Quem não achou ainda? Porque nem
Nem Bíblia trouxe. Não achou porque nem Bíblia trouxe. Traga a Bíblia no domingo, tá? Sua espada. Versículo 11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos. Eu estou lendo na Fiel, na versão Fiel. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Essa frase você tem que repetir aí na sua mente. E faze prosperar hoje o teu servo. E dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Vamos ler de novo? Neemias, né? Está dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Neemias disse para Deus o quê? E faze prosperar quando? Hoje o teu servo. Neemias está fazendo um pedido a Deus. Neemias está fazendo uma oração a Deus. Ele está dizendo: e faze prosperar hoje o teu servo. E dai-lhe graça perante este homem. Que homem? O rei. O rei. Então, eu era no pretérito, no passado, eu era. Então era eu o quê? Copeiro do rei. Neemias está contando um testemunho. Neemias está dizendo que teve um dia que ele ainda era copeiro do rei, ele ainda carregava a bandeja, ele era copeiro do rei, ele que bebia o vinho. Se o vinho tivesse envenenado, ele tinha que tomar o vinho primeiro, e se o vinho não tivesse envenenado, aí ele servia o rei. Era isso, esse era o trabalho dele. Ele ainda era copeiro quando ele fez essa oração. Ele fez a oração dizendo: Senhor, faça o teu servo prosperar hoje. Que dia? Hoje. E me dá graça perante este homem, perante o rei. Era eu, copeiro do rei, quando eu fiz essa oração. Vamos lembrar? Vamos entender? O pai de Neemias, se você voltar aí o capítulo 1, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. O pai de Neemias quem era? Era o seu Acalias. O seu Acalias, pai de Neemias, foi levado para a Babilônia, junto com uma grande parte de Jerusalém, naquele cativeiro babilônico que durou 70 anos. Quando o seu Acalias foi levado para a Babilônia, a história diz que Neemias tinha por volta de 5 anos. Neemias nasceu onde? Em Jerusalém. O seu Acalias era da linhagem real de Davi, da raiz de Davi. O seu Acalias tinha sangue azul. O seu Acalias, pai de Neemias, ele tinha sangue azul, da linhagem de Davi. Ele tinha tudo para reinar em Jerusalém. Era assim sucessivamente, a linhagem de Davi reinaria.
E aí o seu Acalias é levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, o seu Acalias, ele é instituído o copeiro do rei. Antes de Neemias, quem era o copeiro? O seu Acalias, o pai dele. O pai dele servia o rei. Mais ou menos uns 20 anos do cativeiro, o seu Acalias morre. E quem toma o lugar dele, quem fica no lugar dele? Neemias, de copeiro do rei. E Neemias vai servir o rei, vai ficar de copeiro do rei por um bom tempo. O irmão de Neemias, o Hanani, ele é da guarda do rei. E eles vão fazer uma expedição agora em Jerusalém. 1.600 quilômetros de lá. 1.600 quilômetros da Babilônia. E aí o Neemias chega para o Hanani e diz assim: Hanani, você vai pisar na nossa terra natal. Dá uma passadinha lá, onde a gente morava. Procura ver lá a nossa história. Me traga notícias de lá. Me traz informações, porque a minha lembrança é muito vaga. Eu era muito pequenininho. A única coisa que eu sei de Jerusalém era das coisas que o nosso pai, o seu Acalias, nos contava. E o nosso pai sempre dizendo para a gente que um dia nós vamos voltar a Jerusalém. Mas parece que o cativeiro babilônico, ele nunca vai acabar. Parece que a escravidão na Babilônia é permanente. Ninguém sabe como vai ficar, até quando ficará na Babilônia. Então, a única coisa que Neemias, sei de Jerusalém era das coisas que o papai nos contava. Uma das coisas do templo de Salomão, o papai contava das guerras, contava de tudo. Então, quando você voltar de lá, me traga informações. E quando o Hanani volta de Jerusalém, o Neemias está ansioso para saber, e o Hanani diz assim: olha, a situação lá está feia, está difícil, as portas estão queimadas, Jerusalém está destruída, a miséria se instalou em Jerusalém, parece uma cidade fantasma, Jerusalém está completamente arruinada. Aquilo que o nosso pai contava, a capital mundial da fé, Jerusalém, ela está completamente devastada, está destruída. E a Bíblia diz que Neemias chora. A Bíblia diz que Neemias entristece. A Bíblia diz que Neemias nunca serviu o rei com o semblante fechado. Neemias nunca foi lá com a bandeja servir o rei triste. A Bíblia diz, olha um detalhe, Neemias, mesmo sendo copeiro do rei, ele nunca serviu o rei de cara fechada, ele nunca serviu o rei triste, ele nunca serviu o rei de mau gosto. Não, porque eu não sou da Babilônia, eu não nasci na Babilônia, eu estou escravo, e por isso me botaram nesse trabalho, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Ele sempre fez o melhor, mesmo não estando na sua terra natal, mesmo sabendo que foi injustamente, mesmo sabendo de toda a situação e de toda a história, ele fazia o melhor. E aí entra um detalhe para você que quer ver Deus na sua vida. Você pode estar sendo hoje, trabalhando de empregado, trabalhando onde você não gostaria, mas você dá o melhor, não porque o patrão merece, porque o fulano merece, mas porque você faz como se estivesse fazendo para Deus. E quando eu faço como se estivesse fazendo para Deus, eu faço o melhor. E porque eu faço o melhor, mais cedo ou mais tarde a palavra dele vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde Deus vai me honrar. Mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir. Então, não é porque o patrão merece, não é porque o fulano merece, não. Eu vou fazer o melhor porque eu faço para Deus. Você vai fazer o melhor como pai, você vai fazer o melhor como mãe, como filho, como marido, como patrão, como empregado. Você vai fazer o melhor porque você vai fazer como se fizesse para Deus. Quando você tem esse pensamento, você sabe que a sua recompensa virá de quem? De quem? De Deus. E quando você entende que a sua recompensa vem de Deus, você não se cansa. Quando você entende que a recompensa vem de Deus, você não se decepciona, porque só se decepciona quem espera algo de alguém. Mas quando você espera em Deus, a Bíblia diz que você não se cansa, você sobe com asas como águia, você se renova a cada dia. Mas naquele dia que Neemias recebe essa notícia, Neemias entristece,
Neemias chora, e o rei manda chamá-lo. O rei quer tomar o seu vinho, e a Bíblia diz que ele faz uma oração e diz: Senhor, faça o teu servo prosperar hoje, e me dê graça perante este homem, perante o rei. E ele vai servir o rei com a cara fechada, com semblante triste, porque não dá para disfarçar. O rei fala assim: quem foi, Neemias? Você nunca me serviu sem ter um sorriso no rosto, sem ter disposição? E doença não é, porque até ontem você estava um aço, estava bom. Quem foi? Ele falou: sabe o que é, rei, já que o senhor está perguntando? O meu irmão voltou lá de Jerusalém, da expedição. Ele me contou que Jerusalém está queimada, as portas estão destruídas, a cidade está devastada, o povo está humilhado, está envergonhado, o templo foi destruído. E o rei diz assim: mas o que você tem a ver com Jerusalém? O que você tem a ver com Jerusalém? O que você tem a ver com Jerusalém está destruída, a cidade está toda devastada? Ele: o rei, o senhor lembra do meu pai, o seu Acalias? Lembro. O senhor lembra do seu Acalias? Lembro. O que era copeiro, igual a você? É. Ele nunca nasceu. Ele não nasceu para ser copeiro. Ele era da linhagem, da linhagem de Davi. Eu sou filho dele. Quando ele morresse lá em Jerusalém, quem assumiu o trono, o cetro, seria eu. O senhor me perdoa, mas eu te sirvo de todo o coração, mas eu não nasci para carregar bandeja. Eu não nasci para ser copeiro, rei. Eu te sirvo com semblante alegre, de todo o coração, mas eu não nasci para carregar a bandeja. Eu não nasci para ser copeiro, eu nasci para reinar. Eu tenho sangue azul, eu nasci para governar e não para ser governado. E a minha cidade está devastada. Como que eu poderia estar feliz? O rei, na hora, Neemias fez uma oração antes e falou: faça o teu servo prosperar hoje. Deus só pode dar quando você pede. Deus não vai dar pela sua necessidade. Deus só vai fazer se você pedir. E hoje Deus está falando com pessoas aqui que têm sangue azul, mas que estão carregando bandeja. Hoje Deus está falando com pessoas aqui que foram chamadas e nasceram para reinar, mas que estão vivendo de copeiro. E Deus está dizendo para você que se você pedir hoje a Ele prosperar, para te prosperar hoje, Ele vai te tirar de copeiro. Hoje Ele vai mudar o seu cenário, a sua condição. E naquele dia, o rei chega para Neemias e diz: então você vai ser governador em Jerusalém. Então você vai ser o meu governador em Jerusalém. Você vai para Jerusalém, eu vou te dar escolta, eu vou te dar carta, eu vou te dar isso. Você vai para lá e você vai administrar lá. Mas tem um detalhe: você volta, dá um pulinho aqui de vez em quando para me passar as informações. Você pode ver que Neemias está contando aqui que ele era copeiro, agora ele já não é mais. Agora ele já está onde? Em Jerusalém. Ele já está como governador de Jerusalém. Ele recebeu cartas, ele recebeu autoridade. Ele está em Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Ele disse para o rei, em outras palavras, ele estava dizendo: eu não nasci para ser copeiro. Eu queria muito que você pegasse a direção de Deus, a inspiração de Deus. Eu queria muito que você compreendesse que Deus te chamou para você reinar. Deus te chamou para você ser cabeça. Deus te chamou para você estar por cima. Hoje é o dia que, se você falar com Deus: Deus, faça o teu servo prosperar. Hoje,
Deus vai te dar condições de você reverter esse quadro, de você sair de último para ser o primeiro, de desempregado a patrão, de andar a pé o carro do sonho, de morar de favor a casa própria, de uma pessoa humilhada a uma pessoa honrada. Você crê nisso? Sim ou não? O Neemias mudou de endereço. Quem for te procurar na Babilônia não vai mais te achar. Você mudou de endereço. Você vai estar em Jerusalém. Aquilo que tinha sido destruído vai ser reconstruído. Você já conhece a passagem? Em 52 dias eles vão reconstruir em tempo recorde as muralhas. Uma mão na espada, a outra mão trabalhando, lutando e guerreando ao mesmo tempo. Guerreando e trabalhando ao mesmo tempo. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Deus está dizendo que a gente não pode baixar a guarda, mas também não pode parar de trabalhar, não pode parar de sonhar, não pode parar de reconstruir, não pode parar de lutar. Hoje, Deus está tirando a bandeja da tua mão, não é menosprezando os copeiros, não é menosprezando os copeiros, a gente precisa do copeiro, a gente precisa, mas não é menosprezando, é fazendo você entender a sua linhagem. Você é da linhagem de Davi. Você é do grupo que Deus chamou para reinar, para governar e não para ser governado. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Quem crê nisso? Você crê nisso? Então você vai fazer hoje uma oração de Neemias dizendo: Deus, faça o teu servo prosperar hoje. Hoje Jesus já te chamou como chamou o cego e já quebrou maldições, já quebrou sofismas, já quebrou maldições que existiam. E agora, nesse momento, Deus está fazendo chegar nas tuas mãos a promessa, a resposta, um milagre que é teu, mas que Ele só pode dar se você buscar, se você pedir.